diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, nós somos o que fazemos e fé é o que a gente faz, a gente já sabe disso. A nossa fé está totalmente ligada à obediência, fé é o que eu faço, nós somos o que nós fazemos. Não adianta eu dizer que eu sou uma coisa, mas o que eu faço vai revelar quem eu sou. E aqui está dizendo, ofereçam, se ofereçam. Então, essa é uma função minha. É uma função do crente. Quando Deus é tudo que você tem, então Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você tem? É tudo que você precisa. Se Deus é tudo para mim, Ele é tudo que eu preciso. O diabo, ele não se importa com aquilo que nós, com que adoramos, desde que nós não adoremos a Deus. Ele não importa o que você for adorar, adore o que você quiser, desde que não seja Deus. Deus não. Então ele sempre vai trabalhar para ter alguma coisa ali entre você e Deus. E aí, quem vai tomar a decisão é você. Porque quando uma pessoa perde Deus, ela fala, eu me perdi de Deus. Não é Deus que fica perdido, é ela que fica perdida. Deus nunca está perdido. Então, assim, Paulo fala muito sobre isso. Eu me ofereço. Eu vou ler aqui, ó. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, eu sou escrava de quem eu obedeço. E Jesus deixou isso bem claro. Ele deixou isso bem claro. E Paulo está dizendo, ó, você deve se oferecer em sacrifício vivo. Então, eu estou viva, eu tenho capacidade de raciocinar e eu tomo a decisão de me oferecer para viver uma vida sacrificial. Eu tomo a decisão de sacrificar a minha carne de todas as maneiras para agradar a Deus. Então, eu me ofereço em sacrifício vivo, santo, agradável. Eu sacrifico. O que eu sacrifico? Minhas vontades. Eu tomo cuidado com o que eu penso, porque eu já sei, como ainda está na linguagem de hoje, para nós tomarmos cuidado com os nossos pensamentos, que eles dirigem toda a nossa vida. A gente já sabe que
Pensamento vira sentimento, que vai virar ação. Ponto. Não se questiona. Sabendo disso, então, eu vou tomar cuidado com o que eu deixo entrar. Eu já sei que eu não posso pensar qualquer coisa, eu já sei que eu não posso permitir que coisas que podem contaminar a minha vida entrem. Quem vai proteger a minha mente? Eu. Quem vai proteger meus pensamentos? Eu. Quem te oferece em sacrifício santo, vivo? Eu. Eu. Santo? Eu. Agradável? Eu. Não se amoldem, não é Deus que vai vir trabalhar isso aqui, ao padrão desse mundo. Eu já sei qual é o padrão mundano. Eu sei o que está correndo aí fora. Eu sei qual é a mentalidade do mundo. Todo mundo, uma pessoa diz assim, eu não sei. Todo mundo sabe como o mundo pensa, o que o mundo defende. Assim, é uma epidemia, marca do coronavírus, uma mentalidade oposta, avessa a tudo que provém de Deus. Tudo relacionado a Deus. Então as pessoas defendem as coisas mais bizarras e não querem nem saber. Na verdade, não é nem falta de moralidade, já é um comportamento, esse comportamento progressista tem a ver com amoralidade. Amoralidade. Que tudo é progresso. Não tem a ver com errado. Né? É certo, é errado? Não. E a Bíblia deixa bem claro que sim. Tem o que é certo, o que é errado. A palavra de Deus, ela tem um padrão ético, moral, uma conduta moral muito clara. Muito clara. E que, se eu quiser me relacionar com Deus, eu não posso passar por cima disso. Porque é muito claro. Bem estabelecido. Mas, se eu não vigiar e não me ater rigorosamente aos pensamentos de Deus, eu vou aceitando pensamentos mundanos que vão entrando na igreja e eu começo a achar que eu posso me adaptar, eu posso aceitar, é uma maneira de ganhar mais. E não é assim que Deus trabalha. Está errado. Está errado. Paulo deixa bem claro, eu me ofereço. Cada crente tem que entender. Ninguém pode te obrigar a se oferecer em sacrifício vivo. Isso é uma decisão que você toma. Santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional. Eu tenho consciência, consciente, eu faço o que tem que fazer. Porque os animais eram oferecidos, ele usou a imagem, essa figura dos sacrifícios que eram do cordeiro, que era oferecido. Então, ele era oferecido. Ele não podia escolher aquilo. A pessoa levava lá. Agora, não tem mais esse sacrifício, derramamento de sangue de animal. Jesus derramou seu sangue por mim. Agora eu escolho oferecer esse culto racional
eu tenho consciência do que eu estou fazendo, ninguém está me obrigando, ninguém está me levando lá na marra, eu tomo a decisão de que eu vou me oferecer sacrificialmente, viver uma vida santa, agradável a Deus. E eu não me amoldo ao padrão desse mundo. Mas a cada dia eu preciso ser transformada, e isso só é possível através de uma renovação da mente, porque se eu chego e não sofro uma renovação mental, eu continuo pensando do mesmo jeito que eu sempre pensei, como é que eu vou mudar a minha conduta se eu continuo pensando do mesmo jeito? Então entra na regeneração da alma, porque é mente, é alma, emoções, sentimentos, é alma. E a alma agora precisa se converter. Eu criei em Jesus, espiritualmente, no mundo espiritual, quando eu o confessei, eu fui feita nova criatura. Mas agora eu tenho que desenvolver essa salvação, que Paulo fala muito. Eu desenvolvo através dessa renovação mental, dessas decisões que eu tomo todos os dias, de seguir um padrão moral, ético, comportamental, que está totalmente alinhado ao padrão de Deus, ao padrão bíblico. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Então, assim, eu sou escrava do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que vai me levar à justiça. Mas, aqui, ó, quando vocês se oferecem, então sou eu que me ofereço, como escrava do pecado ou escravo da justiça. Eu me ofereço. Eu é que vou tomar essa decisão. Se eu vou ceder para o... vou viver por instinto ou vou viver por fé. Vou viver por sentimentos, emoções, ou vou viver por fé. Vou viver por instinto. Ah, é meu instinto. É uma decisão que cada um toma. Porque eu me ofereço em sacrifício vivo, eu não me amoldo ao padrão mundano, mas eu sou transformada, eu só vou viver uma transformação através de uma renovação mental. Se eu continuar pensando do mesmo jeito, eu virei crente, mas eu penso do mesmo jeito, não vai funcionar. Eu me ofereço. Eu me ofereço. Eu me ofereço como... para obedecer, eu vou me obedecer ao pecado ou vou obedecer à justiça? Porque eu sou escrava de quem eu obedeço. Eu sou serva de quem eu obedeço. Se é de Cristo, se é do pecado, da minha carne. Quanto mais fundo eu vou, você vai, mais fundo Deus vai. Se aproximem de mim e eu vou me aproximar de vocês. Eu vou honrar quem me honra, eu vou estar com você se você estiver comigo. Tudo isso está escrito. Então o Senhor disse, ó, eu honro quem me honra. Ele diz também, enquanto você estiver comigo, eu estou com você. Então Deus está com quem está com ele. Aproximem-se de mim, eu vou me aproximar de você. Então, eu tenho que tomar a decisão de que eu vou lutar pela minha vida espiritual, que é a coisa mais importante. Quando eu vejo o mundo preocupado com um monte de coisas e zero para a vida espiritual, eu penso, estão enxugando gelo. Porque o mundo espiritual domina. Para bem e para mal. Você é servo de quem você obedece.
Então, assim, é uma cegueira tão grande, e as pessoas não... elas estão tentando vencer um monte de coisas sem Deus. E o tempo todo é pregado isso, né? Como se realmente não existisse nenhuma força além. E a Bíblia você vê tanto desastre, tantas bobagens, tantas derrotas, infelicidade em toda parte. Nada além da nossa própria vontade nos separou da vontade de Deus. O que nos separa da vontade de Deus é a nossa própria vontade. A vontade de Deus é que, através dessa obediência, nós vamos ser altamente honrados. Ele quer nos honrar. Mas quando a nossa vontade é que prevalece, então ela nos afasta da vontade do Senhor. A gente sabe que muitos querem as bênçãos de Deus, entretanto, não querem o Senhor. Não querem. Eu quero o que Ele pode fazer, mas não quero um relacionamento com Ele. Aqui em Marcos 14 diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, e então isso significa que o Senhor ia viver todo aquele martírio da cruz, e para a festa dos pães sem fermento, e a Páscoa representa a passagem, significa passagem, então ali era uma passagem, a saída da escravidão lá atrás foi marcado com a Páscoa, e agora também essa remissão dos pecados marcado com a Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ou seja, tudo o que esse povo fazia era premeditado. A festa da Páscoa era uma festa religiosa. Eles não queriam que acontecesse na Páscoa para não estragar o evento religioso. Por outro lado, eles estavam tentando matar um inocente por inveja. Então, a religião, você vê aqui um engano tão grande, uma contradição absurda. Por um lado, eu preciso manter toda a minha pose religiosa e todos os meus eventos religiosos. Por outro, eu tenho uma deformidade de caráter cruel. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, claro que ele não era mais leproso, significa então que ele foi curado, mas ele ainda carregava pelo jeito essa marca. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro. E o alabastro era como um mármore, né? Meio translúcido. Mas nós vamos ver o que ele significa. Contendo um perfume muito caro. Era muito caro esse perfume. Feito de nardo puro. Ela quebrou, provavelmente isso aqui, ele valia assim muito mais do que o Judas recebeu para trair o Senhor. Tanto que ele se incomodou. Ela quebrou o frasco, ela quebrou o frasco, ela quebrou o frasco. E derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Então, você vê aqui
Quando alguém rompe todas as barreiras para viver uma vida piedosa, sacrificial, quem eram essas pessoas aqui que discordaram? Eram os que estavam presentes e que defendiam a fé em Deus e que estavam servindo Jesus, porque estavam no mesmo lugar que Jesus. E nós vamos ver que um deles era o próprio Judas. Então você vê que ela aqui foi criticada pelo que ela fez, não foi pelos que estavam lá fora, mas os que estavam dentro. Então, isso tem acontecido de mais da conta. Quando alguém rompe uma barreira, quando alguém quebra o vaso de alabastro, de nardo puro, imediatamente nós vamos ver gente dizendo: isso é uma bobagem, não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Isso aqui é um exagero. Isso aqui é uma bobagem, não precisa disso tudo. Isso é um desperdício. Ele poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro ser dado aos pobres. Quem estava preocupado com o pobre aqui? Ninguém estava preocupado com o pobre. Acontece que as pessoas acostumaram a falar o que parece bonito, espiritual, agradável aos ouvidos dos outros. Mas as intenções são outras. Não tem nenhum interesse ali, não tinha nenhum interesse aqui, voltado para pobre. E eles a repreendiam severamente. Severamente. Na teoria, eles estavam na mesma fé, mas eles não compartilhavam do mesmo espírito dela, o espírito da fé que reinava na vida dela. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus entrou em ação. Espera aí. Para de perturbar essa moça. Ela fez algo muito bom para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão com vocês. E poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Quer dizer, eu sou muito mais importante que pobre. Pobre não vai acabar, não. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter muito pobre para ajudar seus hipócritas. Mas eu sou mais importante que o pobre. Então aqui nós vamos aprofundando. Eu sou muito mais importante do que filantropia, do que ser um caridoso. Você está achando que você ser um caridoso vai apagar a sua má conduta? Ah, mas não tem que ajudar? Você tem que ajudar. Mas isso não apaga o seu pecado. Isso aqui é o fruto. Quando você ajuda, você dizima, você oferta, você ajuda um necessitado, isso é o fruto. Porque se você tem Jesus no teu espírito, você não vai conseguir viver de outra maneira, a não ser sendo um servo e sendo um doador. Você não vai conseguir. De jeito nenhum. Mas, se o meu cristianismo está voltado só para esse lado, então eu estou errada. Porque Jesus vem em primeiro lugar do que qualquer outra coisa. Minha relação com Ele vem em primeiro lugar. Ele tem que ser a minha prioridade. Primeiro vem Ele. Primeiro vem Ele.
ela fez o que pôde. Quer dizer, tudo que ela pôde, ela fez. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Olha o que ele fala. Que ela não esperou ele morrer. Porque algumas pessoas esperam a vaca ir para o brejo para fazerem alguma coisa. Não. Ela fez antecipadamente aqui, ó. Antecipadamente. Eu asseguro que onde quer, ela não perdeu tempo. Ela fez quando ela teve oportunidade. Antecipadamente, ela está tendo a oportunidade agora, então ela está fazendo agora. Ela está oferecendo o melhor antes de eu ir para a cruz, antes de eu morrer. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, olha só essa atitude dela de fé. Em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Essa atitude botou ela na história. Ela deixou um legado, um ensino para muitos crentes até o final. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Esse era o cara que era um dos discípulos e estava lá. Andou com Jesus, ouviu as pregações, saiu para pregar o evangelho, provavelmente operou milagres, porque quando eles voltaram de uma saída missionária feliz da vida, que os demônios obedeceram eles, não se alegrem, o Senhor falou, porque os demônios obedecem vocês, mas porque o nome de vocês está no livro da vida. Então, provavelmente, ele não só participou de todos os eventos milagrosos, como ele também executou. Mas o próprio Senhor Jesus disse, naquele dia muitos vão dizer, curei, libertei, profetizei, fiz e aconteci, vou dizendo, afasta de mim porque eu não conheço vocês. Agora, essa moça não. Quebrar o vaso de alabastro com um nardo caríssimo aponta para quê? Para a necessidade de quebrar o coração, rasgar o coração. Quando ela quebrou, ali, ela mostrou exatamente o que estava dentro dela. Ela quebrou o coração. Ela rasgou. Esse vaso de alabastro significa uma vida sem reservas. Ela pegou, totalmente entregue, de sacrifício. Exatamente como está aqui, como sacrifício vivo e aceitável diante de Deus. Ela pegou o vaso e quebrou. Se eu tenho que quebrar, o que eu tenho que fazer não tem limite para essa entrega. E Jesus enalteceu tanto a atitude dela, porque ela pegou o vaso, que representa essa vida sem reserva, sem nenhuma reserva, totalmente entregue, como esse sacrifício vivo aceitável diante de Deus. E ela quebrou. E derramou o que ela tinha de melhor, de mais caro. Antecipadamente. É isso que ele espera de mim e de você. Essa capacidade de quebrar, como está aqui, o coração. De rasgar. Ainda Joel fala isso.
Não rasguem as roupas mais, rasguem o coração. Nós precisamos ter essa vida sem reserva. Essa entrega total, sacrificial. Nós precisamos quebrar o nosso coração de vez e derramar no Senhor o melhor da nossa vida, o que há de mais caro. Porque nós temos muito valor, porque Ele pagou caro por nós, foi preço de sangue. E Ele espera esse comportamento, que nós sejamos capazes de chegar e quebrar, e entregar e derramar antecipadamente. Ninguém precisa mandar. Alguém mandou ela fazer isso? Não. Ela esperou ele para a cruz? Não. Ela fez quando ela teve a oportunidade, ela não deixou passar. Ela fez o que ela tinha que fazer. Ela fez a entrega, ela derramou sobre ele aquilo que ela tinha de melhor, sem nenhuma reserva. O Senhor tem falado continuamente sobre isso na nossa vida. E quando ela fez isso, ela foi repreendida severamente. Dá para acreditar que alguém seja capaz de repreender uma mulher que ofereceu o melhor que ela tinha para o Senhor Jesus? Tratando os pobres como superiores ao Senhor Jesus, como muito mais relevantes. Não dá. Mas aí a gente chega nos nossos dias e podemos ver o nível de hipocrisia lamentável, o discurso furado que nós encontramos de gente que tem essa mesma atitude de crítica, de ataque, críticas severas sobre pessoas, contra pessoas que decidem elevar o padrão e se doar radicalmente para Deus. Nesse período de pandemia mesmo, quantos crentes que criticaram outros crentes porque o crente queria buscar a Deus e o outro estava com a plaquinha "fica em casa"? Quantos familiares crentes atacando outros com este discurso? É essa mesma turma aqui. Que quando alguém chega e diz, não, viver é Cristo, morrer é ganho, meu padrão é alto, meu padrão não é esse aí não. Eu estou aqui eu me ofereço em sacrifício vivo, eu quero Cristo. Eu não vou deixar minha vida parar, não. Porque dias terríveis, o final dos tempos, estamos caminhando cada dia mais para esse final. E a Bíblia fala sobre acontecimentos terríveis. Então, vem cá. Se nós já estamos desesperados agora, eu já fico parado e pensando, esse foi um teste. E quer saber? A maioria dos crentes não passaram. A maioria não passou por esse teste. Não passou. E não está passando. E isso significa que quando eventos mais dramáticos chegarem,
as propostas do anticristo forem escancaradas, já deu para ver que vai ser assim, no papo. Por isso que a Bíblia fala que muitos seriam enganados, e Jesus começa dizendo em Mateus 24, não se enganem. Porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Paulo fala disso nesse final dos tempos. Então, você vê líderes defendendo uma coisa que você não encontra. Vai ler Atos dos Apóstolos. Como essas pessoas enfrentavam os seus problemas. Se elas desistiam da fé e eram intimidadas diante dos desafios e das perseguições. Então ficou evidente para mim que emocionalmente não há preparo para um tranco mais forte. Porque você vê que a gente que resiste é visto como errado. De repente, se eu não tivesse uma força muito grande, os caras querem fazer você acreditar que você que é errada. Eles estão certos, você é errada. O negócio mal começou. Vem uma vacilão da vida para meter o pau e dizer que quem queria a igreja aberta era atrás de dízimo, disso, daquilo. Você vê. Isso é que é ser vacilão na vida. Falando pelos cotovelos. Nem estava aqui para poder se meter e fazer uma acusação leviana dessa. Totalmente leviana. Então, esse é o padrão, baixo, hipócrita, de blá, 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 carinhas e bocas. Cadê os frutos de verdade? Estou falando movimentinho, não, estou falando fruto de verdade. Então, assim, quando a mulher quebrou o coração e derramou a sua vida sem reserva, o que tinha de mais caro, antecipadamente, ela foi criticada. Por que não deu para os pobres? Esse é o padrão. E quem criticou não foram os ímpios lá fora, não. Era a turma que estava lá. Eram os que estavam, dentre eles, o traidor do seu Judas. Então, nós precisamos ter discernimento pelo amor de Jesus. Porque na Cidade Santa não entra coisa impura. Não entra mais ou menos, nem blá, blá, blá. Não entra conversinha fiada. A igreja dos dias de hoje não tem a menor, assim, zero divisão da igreja que os crentes eram queimados vivos, jogados nos coliseus, suas crianças comidas por feras e eles também. João,
na ilha de Patmos, João, que teve a revelação do Apocalipse, foi cozido em óleo quente, fervente, e não morreu. E continuou lutando. Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo, de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado até a morte. Essas pessoas foram perseguidas de todas as maneiras e não negaram a Cristo. Hoje, por um vírus que mata com água e sabão, os caras negam Cristo. Um vírus que você mata ele com água e sabão. Entendeu? Água e sabão. Os caras já morreu tudo, esquece. Só conversinha fiada. Então, querido, Jesus está voltando. Tem que quebrar o vaso de alabastro. Tem que ter uma entrega total, sacrificial. Tem que quebrar o coração, tem que derramar em Jesus, na oportunidade que você tem, antecipadamente, quer dizer, eu tenho hoje. Ela tinha aquele dia. As decisões que eu preciso tomar, elas precisam ser hoje, elas precisam ser agora. Há uma urgência. Nessa volta, nesse arrependimento, nessa entrega. Muitas vezes o que eu vejo é, vamos até onde dá, vamos fazer isso aqui ou aquilo. Você tem que andar uma milha a mais, você tem, sabe, parar de dar tanta importância para a dor no pé, a dor das costas, o cansaço, o não sei o quê. Nós damos muita importância a um monte de coisas. E aí, vamos ouvir um monte de bobagens. Já não basta o mundo anunciando tragédias. Lá vem os crentes. Com blá, blá, blá. Com conversinha, eu não tenho um pingo de paciência. Começou com melosinho, com lá, o Senhor, já me irritou. Me irrita. Tem coisa que já me irritou rápido. Não é muito difícil me irritar por algumas coisas. Essas me irritam rápido. Zero de paciência com isso aí. Não, e antes que alguém já venha com aquele, ó bispo, ó religioso, ó, é madrugada, hein? Não encha a paciência, pelo amor de Jesus. Não tenho fruto, é virtude do fruto do Espírito. Tenho, meu filho. De vez em quando eu perco, mas eu recupero rápido. Às vezes a gente perde mesmo, mas recupera rápido. Tem sim, tem. Então, a gente precisa acordar em nome de Jesus. Os crentes, na palavra de Deus, quando você vai lendo, é um povo forte, é um povo destemido, é um povo ousado, não tem mimimi, não tem vitimismo, não tem moleza, não tem conversa fiada, é um povo convicto, é isso que me encanta. Eu amo encontrar um crente de verdade, porque ele é convicto. Ele não é medroso. Ele não vai na onda, ele é convicto. Não é uma delícia encontrar uma pessoa convicta? É uma delícia. Quando você fala com alguém assim, que ele não tem vacilo. Ele sabe onde ele deve estar.
E ele não tem vergonha do que ele acredita. Jesus teve que repreender a cambada aqui. Para com isso, deixa ela em paz. O que ela fez aqui, ó, ela teve uma boa atitude comigo, e o que ela fez é um legado que ela vai deixar para todas as gerações. Até o final, isso aqui vai ser anunciado. Essa atitude, essa entrega, esse derramamento. É isso que o Senhor está pedindo de nós. Vamos quebrar o vaso. Que é essa entrega. Vamos quebrar esse coração. Vamos nos derramar no Senhor sem reservas. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. A mão no coração. Ou como você quiser, se quiser dobrar os joelhos, ou sentar, não sei como você se sente melhor em falar, mas eu quero que você aproveite. Tá friozinho, você saiu de casa, você veio buscar. Isso mostra que você tem uma relação com Deus que não é comum. Porque se isso fosse fácil, tinha bem mais pessoas aqui. Bem mais. E muitos ainda não estão trabalhando. A gente tem visto claramente, foi permitido um grupo reduzido, mas foi permitido, com tantos cultos. Você vê exatamente o que está dentro das pessoas. Você não vê essa disposição de estar numa reunião com uma disponibilidade de horários. Eu vou lá para o templo, eu vou me derramar no Senhor. Você não vê isso. Mas essas pessoas que têm dificuldade de se derramar, de vir à casa do Senhor, elas não têm dificuldade de ir lá no mercado, de ir lá na feira, elas não têm esse problema. Para o corpo é dado tanta importância. Tudo que perece, as pessoas dão uma importância danada. Mas para aquilo que é eterno, elas não dão essa relevância toda, essa importância. Elas não valorizam como deveriam e nós precisamos mudar. Está aqui um exemplo de uma mulher que valorizou, que se doou, que se derramou, que se jogou. O que nós vamos fazer com as oportunidades que nós estamos tendo? Eu vi aqui, ó, o que ela fez aqui, ó. Ela quebrou, ela derramou o que ela tinha de melhor. E nós? Essa é a oportunidade, antecipadamente. Ela fez quando ela teve a oportunidade. Jesus está voltando. E a gente já sabe, aprendemos agora mesmo na reunião, que as oportunidades não são eternas. A gente nunca sabe quando vai ser a nossa última oportunidade. E quais as decisões que nós vamos tomar. Vamos aproveitar essa madrugada, que foi uma fé diferenciada que te trouxe aqui. Então, assim, nós vamos tomar umas decisões de verdade. Quebrar o coração. Tem que quebrar o vaso de alabastro. O Senhor está esperando que a gente quebre esse vaso. Ó Espírito Santo. Mais uma vez é uma honra estar na tua casa. É uma honra te servir. É uma honra te adorar. É uma honra andar nos seus caminhos. Nos ajuda, Senhor. Independente de qualquer coisa, a resistir. Nos ajuda.
Nos ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo. Há um remanescente que não se curva. Há um remanescente que não se rende. Há um remanescente que se diferencia, convicto, que te ama, não de palavras, não com palavras, não, é com obras. Com obras, Senhor. Nós somos, com certeza, o que nós fazemos. É uma madrugada fria. A cama, o cobertor são convidativos. Mas eu posso ver pessoas sedentas. Eu sou uma faminta, uma sedenta, e é o que eu mais peço. Ah, Deus, eu te peço muita coisa, mas a prioridade, me mantenha faminta, sedenta. Senhor, me guarda de uma cegueira. Me guarda, Senhor, da perda de apetite pelo Senhor. Porque o primeiro sinal de que alguma coisa não vai bem é a perda da fome. Porque ninguém precisa mandar um faminto, um sedento e comer e beber. Ninguém. Uma pessoa quando tem fome e sede do Senhor, ninguém, nada, não tem esse que segura ela. Não tem opinião, não tem parente, não tem família, não tem nada que segura ela. Ela enfrenta o mundo pelo Senhor, porque ela sabe que ela é uma cidadã do céu. Como diz o salmista, um peregrino de coração, está aqui só de passagem. Só de passagem. Está caminhando para o céu, para a sua pátria. Está esperando ir para casa. Não tem endereço fixo. Está aqui como um peregrino. Perdoa as nossas falhas. E tem misericórdia de nós, de mim, da minha família, do meu ministério, do povo que o Senhor me deu para cuidar. Não nos deixa vacilar. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, nos guarda. Não nos deixa. Eu te peço de todo o coração. Guarda o nosso povo. Ah, Senhor, o pior problema não tem nada a ver com peste, com praga, não. Nós precisamos ser guardados, da mornidão, do esfriamento. Nós precisamos ser guardados, Senhor, mais do que de Covid. Nós precisamos ser guardados da cegueira, da incredulidade, da estupidez, da carnalidade, do pecado, porque não tem mal pior do que o pecado. Não tem mal pior. Não tem, Senhor. Não tem mal pior. Eu não tenho medo de nada que está nessa terra. Mas o temor da minha vida é perder minha relação com o Senhor, minha comunhão com o Senhor. Porque, como Davi, Senhor, disse, ele podia perder qualquer coisa, mas ele não podia perder a relação com o Senhor, o relacionamento com o Senhor. Nada é mais importante do que o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós perdermos isso, acabou tudo. Acabou tudo. Então, meu Pai, o que eu oro
É para que o teu povo não perca a comunhão, o amor pelo Senhor, uma fé apaixonada pelo Senhor, pelo um desejo, uma fome, uma saudade cada vez mais profunda pelo Senhor, uma vontade de estar com o Senhor. Que o teu povo, meu Pai, não tema nada. Porque o Senhor mesmo disse, não temo o que pode atingir o corpo, mas o que pode lançar a alma no inferno. Quem quiser salvar essa vida aqui, vai perder, mas quem perder, vai ganhar. É tão interessante a tua palavra. Tudo no reino é diferente. Se perde, ganha. Quanto mais doa, mais tem. Quanto mais se humilha, mais é exaltado. Ah, Senhor, é maravilhoso. É maravilhoso. É tudo o contrário desse mundo. É tudo o contrário desse mundo. E nós precisamos caminhar na contramão mesmo. O mundo está indo para uma direção, nós vamos para outra. Nos ajuda, Senhor. Tem muita coisa acontecendo, mas o que me assusta, e se eu posso dizer que me assusta, eu não sei se me assusta, mas se assusta, não é o Covid, não são as más notícias, porque eu sei que há diferença entre o justo e o ímpio, o que faz a tua vontade e o que não faz. Aquele que tem o Senhor tem um tratamento diferenciado. O Senhor despoja o Egito e põe na mão do justo. Mas é esse relativismo, esse hedonismo, esse humanismo. Ah, Senhor, esse esfriamento visível, onde a tua voz não tem o crédito que a voz desse mundo tem. Crentes que ao invés de serem guiados pelo Senhor, são guiados por tantas coisas. Nos ajuda, nos perdoa, nos ajuda a te servir, a andar nos seus caminhos, a te adorar como o Senhor merece, a te servir com fidelidade, com integridade, inteiros. Senhor, que nós possamos te conhecer profundamente, mergulhar fundo, ir para águas profundas e te conhecer como nós ainda não conhecemos, entender sobre o mundo espiritual, sobre relacionamento cada vez mais. Vai tocando, Senhor. Eu te peço nessa madrugada, Senhor, toca o nosso povo, salva, liberta, quebranta. Senhor, traz ao arrependimento. Senhor, toca. Eu peço, derruba essas vendas, essas escamas, da visão, da sabedoria, do entendimento, da profundidade, Senhor. Eu te peço crescimento. Vai tocando agora profundamente. Toca os corações. Salva, liberta. Dá a visão que é preciso. Abençoa, salva os lares. Toca as famílias. Coloca um temor e um tremor. Livra o nosso povo da cegueira, da miséria espiritual, do pior vírus
que é a incredulidade. Mas eu peço também, livra, Senhor, da praga, da peste, da escassez, da miséria. Livra. Livra, Senhor, o nosso povo de todo mal. Proteja o povo que o Senhor nos deu para cuidar. Cuida dessa nação, abençoa essa nação, abençoa o presidente, abençoa as autoridades. Senhor, prospera o nosso povo, confia muito mais nas mãos, continua definindo situações, honrando, promovendo, levantando. Anima o nosso povo, vai dando vitória para todos que estão aqui, representados por essas pastas, esses pedidos, Senhor, garrafa de água, documentos, tudo que foi colocado nesse altar, eu consagro para a vitória e tomo posse de definições. Todas essas pessoas representadas pelas fotos, eu determino salvação e libertação. Todos esses pedidos urgentes, Senhor, eu peço mudanças, transformações. Senhor, vai dando vitória a essas pessoas representadas aqui pelas fotos. Salva os lares, salva as famílias, cuida da vida financeira, empresa. Senhor, manda, envia clientes, vendas, negociações, socorra cada um. Senhor, dá vitória na área sentimental, pessoas que têm esperado. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa mandar para a igreja homens bem-intencionados, mulheres bem-intencionadas, para que se forme família, Senhor. Pessoas que sonham com suas famílias, o Senhor pode encaminhar e está, Senhor, formando famílias na Tua presença. Senhor, restaura os casais, restaura as famílias, salva os nossos filhos, cuida dos nossos adolescentes, das nossas crianças, livra dos abusos, livra da maldade desse mundo, Senhor, livra as crianças dos abusos, nossos jovens do pecado, livra as famílias da destruição, livra, Senhor, livra, eu te peço. Livra o nosso povo desse mundo, dessa mentalidade mundana, livra do pecado, livra, Senhor. Levanta um povo forte, um povo livre, um povo focado, um povo de autoridade, um povo de convicção, um povo, meu Deus, que se recusa a falar uma língua mundana, um povo separado, nazireus, um povo que vive de forma separada, um povo que tem escolhas, tem costumes, que maravilha. Naamã, quando apresentou Assuero, Senhor, Naamã, quando apresentou o povo que ele queria exterminar, ele apresentou como um povo que tinha costumes diferentes, hábitos diferentes. Rei, tem um povo aqui na província que tem costumes diferentes, que tem hábitos diferentes. Por isso eles merecem morrer. Eles merecem morrer porque eles têm costumes diferentes dos nossos. Aleluia! Eles merecem morrer. Eles merecem morrer porque eles são diferentes de nós. Eles têm hábitos diferentes, eles têm costumes diferentes, Rei. Eu vou pagar. Eu pago para matar esse povo. Eu coloco na tesouraria real toneladas de prata para matar esse povo que tem hábitos diferentes, cultura diferente, um sistema diferente. Já que eles têm tanta diferença, eles se diferenciam tanto de nós, eles precisam morrer. Aleluia! Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso. Tem um povo diferente aqui, com hábitos diferentes.
costumes diferentes. Oh, Senhor. Aleluia. Quantas vezes nós vemos na Tua palavra, o Teu povo não comia as mesmas coisas que os outros comiam, não participavam dos mesmos eventos. Está em toda parte na Tua palavra. Era um povo com costumes diferentes. O Teu povo tem costumes diferentes, hábitos diferentes, um comportamento diferente. O Teu povo é diferente. O Teu povo brilha no meio das trevas, salga e não compartilha das mesmas coisas que todo mundo compartilha. O Teu povo tem uma postura diferenciada e é reconhecido por essa diferença. Eu Te amo. Quero agradecer por essa madrugada, pela honra de poder estar aqui, de ter estado mais uma vez. Essas madrugadas nesse período foram tão bons. Eu Te agradeço por essas oportunidades que o Senhor nos dá. Oportunidades que o Senhor deu para pessoas que eu pude ver, que tão logo elas lutaram para estar aqui. Elas desejaram e elas queriam estar aqui. E elas estiveram aqui. E elas têm enfrentado tudo para Te buscar de forma sacrificial. Honra essas pessoas, Senhor. Se essa atitude mexe com um ser humano como eu, quanto mais o Senhor, que é o Todo-Poderoso. Honra o Teu povo. Honra a igreja. Honra os fiéis. E levanta um povo fiel, forte, focado. Um povo que não se rende aos problemas, às ameaças, ao sistema, mas que tem tudo muito bem definido dentro de si. Eu quero o Senhor na minha vida e não importa o preço que eu tenho que pagar. O Senhor é mais na minha vida, Ele é tudo. Esses que quebram o vaso e derramam o seu melhor antecipadamente. Muito obrigada. Continue falando, continue abençoando, continue conosco. Até o encerramento das nossas 24 horas, sem cessar orando, pedindo, abençoa a igreja, abençoa o nosso povo, abençoa, nos livra o Teu povo da peste, da praga, da escassez, livra do mal. Abençoa, abençoa, abençoa. Abençoa, Senhor. Continue falando, tocando e ajudando a todos nós nesse progresso, nesse crescimento, porque nós precisamos do Senhor. Nós queremos mais. Eu abençoo e tomo posse já de muitas boas novas e alegrias de um dia maravilhoso, um final de semana maravilhoso, de mais crescimento e avanço para todos nós. Presentei o Teu povo, honra e coloca nesse lugar alto. Peça a Tua bênção e dou a minha bênção. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém, amém, amém.